Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje você vai aprender como identificar as melhores ações para operar no mercado financeiro aqui no Brasil e também no mercado americano. Como que você consegue identificar as melhores oportunidades para você ganhar dinheiro no mercado, para você conquistar sua liberdade de rotina, sua liberdade geográfica, sua liberdade financeira através do mercado financeiro. Bom, é muito importante eu tirar essa dúvida com você, porque muitas pessoas sempre me perguntam aqui: Arion, qual o melhor ponto de stop? Arion, qual o melhor ponto para entrar na ação? Eu já cansei de fazer vídeo aqui no canal mostrando tudo isso. Inclusive, os alunos da Fórmula do Swing Trade aprendem esse passo a passo. Quando identificar quando comprar e quando vender qualquer ação. Mas como escolher, como saber qual é a melhor ação para estar operando no mercado? Como escolher essas melhores ações para estar operando no mercado financeiro? No mercado brasileiro são mais de 360 ações, aí batendo, eu acho que já está batendo 400 ações esse ano. Mercado americano, mais de 6 mil ativos. Criptomoeda, nem se fale, montes de criptomoedas aí para estar operando também no swing trade. Mas é importante você filtrar, né? É importante você saber qual ação, qual ativo que você vai estar operando no mercado financeiro, principalmente para a modalidade swing trade. Para quem não sabe o que é isso, é uma operação, é uma modalidade no mercado em que você compra um ativo hoje e vai vender esse ativo daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. É como um comércio, tá? Só que funciona como ações. Você compra um item mais barato e vende esse item mais caro. Então a mesma coisa no mercado financeiro. Você compra um ativo mais barato, né? Aproveitando a tendência clara do ativo, para vender ou para recomprar esse ativo se estiver operando na tendência de baixa, para ganhar dinheiro no mercado. Para quem não sabe, é possível também operar vendido nas ações. Tem vídeo meu aqui no canal, aula completa, ensinando você a operar vendido em ações. Se eu não me engano, está na playlist aí da setups indicadores. Tá? Dá uma olhadinha lá que tem um monte de aulas lá para você assistir, são muito importantes. Qualquer aula, todas as aulas que eu tenho aqui no canal é para você aprender definitivamente a ganhar dinheiro no mercado. Tudo isso que eu fiz aqui é com muito carinho, eu espero estar ajudando muito você, espero estar fazendo você ter rentabilidade no mercado financeiro. Tá? Bom, para você operar no mercado financeiro, você além de saber quando comprar e quando vender qualquer ativo, você precisa saber o exato preço para comprar e vender qualquer ativo, você precisa definir quais são as ações que você vai operar, né, naquela semana ou naquele mês. Não adianta sair comprando ou vendendo qualquer ativo. Não, existem filtros, existem ferramentas importantes no gráfico para você saber quando comprar e quando vender. Existem ferramentas importantes no gráfico que te ajudam, por exemplo, o Price Action te ajuda a definir quais são as melhores oportunidades. Como que o Price Action ajuda você a definir as melhores oportunidades? O que é o Price Action? É o estudo do preço da ação. É sem nenhum indicador no gráfico, é sem média móvel, sem Fibonacci, é sem nada. É somente os candles, é somente o preço do ativo, o movimento do gráfico. Né? E com esse movimento você consegue identificar a impulsão, retração e impulsão. Retração e impulsão, mostrando a tendência de alta no ativo. Tá? Isso aqui é somente analisando o gráfico. Agora para a tendência de baixa, impulsão, retração, impulsão, retração e impulsão. Para uma tendência de baixa no mercado financeiro. Lembrando que quando o ativo faz esse movimento aqui, ó, impulsão, ele retrai, em que algumas pessoas, algumas instituições começam a se desfazer um pouco dos seus papéis, né, um pouco das suas posições, para quê? Para botar o dinheiro no bolso. Né? Se ele está comprado a R$10, chegou a 12, ele vai se desfazer um pouco das suas ações para depois continuar as suas operações. Né? Então, isso se dá retração, é quase como um descanso no preço. Essa retração geralmente não chega a 50% desse movimento principal. Isso aqui se dá uma retração. Tá? Se chegar a 50%, ultrapassar 50%, fica de olho que pode haver uma reversão de mercado. Isso aqui é uma dica muito importante. Mas como que eu escolho as melhores ações? Né? Se o ativo está em tendência de alta, vou operar comprado no ativo. Se o ativo está em tendência de baixa, vou operar vendido no ativo. Então, para você, o primeiro item para você identificar a melhor ação que é para estar operando é a tendência. A tendência tem que ser clara, a tendência tem que ser óbvia. Você tem que bater o olho no gráfico e já identificar que está em tendência de alta, identificar que está em tendência de baixa.
Tá? Tem que ser fácil. Se você perder 30 segundos no gráfico para saber se está em tendência de alta ou tendência de baixa, é porque não tá com tendência. A tendência não está clara. Tá? Identificar uma tendência no ativo é muito clara. Por exemplo, aqui, nesse quesito aqui, tendência de alta, correto? Aqui, tendência de alta. Isso aqui, tem alguma tendência aqui? É lateralização, não está subindo e não está caindo, está lateralizado. Então, nessa região aqui, não se opera, correto? Quais são as regiões mais claras para se operar uma tendência? Essa e essa aqui, né? Então, essas duas regiões são muito mais claras do que essa daqui. Então, já é o primeiro filtro para você ficar de fora de uma consolidação. Você vai buscar sempre a tendência clara de alta no preço da ação, independente do tempo gráfico. Não importa qual tempo gráfico. Lógico que, se você vai operar o swing trade, que é o que eu ensino aqui no canal, que é para você identificar quando comprar e quando vender qualquer ação, para você faturar no mercado sem precisar passar todos os dias analisando o gráfico, que é o intuito do swing trade, são operações de curto prazo, em que você gasta em 1 hora na semana para analisar qualquer ação, todas as ações possíveis aí, e identificar os melhores pontos de compra e venda e agenda na sua corretora. Pronto, já tem a sua liberdade de rotina enquanto você conquista a sua liberdade financeira operando no mercado financeiro. Então, com essas tendências aqui claras, tendência de alta, você tem ganhos enormes no mercado, como por exemplo essa pequena tendência aqui, 63% da tendência de alta, 63% de ganho se você pegar a tendência clara, 24% nessa segunda operação, se você pegar essa tendência clara também. Então é muito importante você seguir a tendência do ativo, primeiro, porque o seu ganho é maior, né? Seu ganho é muito maior. Segundo, você tem muito mais facilidade para identificar a tendência, ou seja, a operação fica muito mais fácil e o seu ganho é muito mais rápido no mercado. 63%, como eu mostrei aqui para você, em 1 mês de operação. 63% de ganho em 1 mês de operação. Se você colocar 10 mil reais em uma operação, em 1 mês você ganhou 6.300 reais. Sem perder tempo todos os dias analisando o gráfico, 1 vez na semana. Então, é por isso que é importante você identificar a tendência. E referente aos tempos gráficos, você vai identificar sim a tendência em tempos gráficos para o swing trade. Tempos gráficos para o swing trade: gráfico semanal, gráfico diário e o gráfico de 60 minutos. Pode-se também operar tempos gráficos de 4 horas, não tem problema algum. Eu quase não opero, muito difícil, eu prefiro sair no gráfico diário para o gráfico, do gráfico de 60 minutos para o gráfico diário. Tá? Para mim é um costume meu, é um modo que eu identifiquei com mais facilidade para estar operando no mercado. Porque também, se eu estou ganhando dinheiro no mercado é porque está sendo mais simples. Tá? É porque eu identifiquei um método operacional. Não preciso pular de galho em galho. Por exemplo, está dando certo no gráfico de 60 minutos. Vou ficar testando no gráfico de 4 horas no meio da minha operação? Não. Eu posso fazer o backtest com essas operações e do gráfico de 4 horas, depois desse backtest, aí sim eu passo a operar, se teve um retorno positivo nesse backtest. Agora, se está dando certo para mim no gráfico de 60 minutos, para que eu vou ficar pulando de galho em galho? Né? Vou lá para o gráfico de 15 minutos, que é do intraday. Não tem necessidade. Então, para o gráfico, aliás, para as operações de swing trade, você vai trabalhar. O que eu aconselho você fazer: gráfico de 60 minutos, gráfico diário, gráfico semanal. Se você puder trabalhar com os 3 gráficos, muito bom. Agora, se você tem só um monitor, só tem uma tela aqui, já é mais que o suficiente. Você não quer ficar pulando ali a cada gráfico diário, para o gráfico semanal, gráfico de 60 minutos? Trabalha com pelo menos 2 tempos gráficos, que são muito importantes. Por exemplo, gráfico semanal. Tem muito mais facilidade para identificar a tendência do ativo, por exemplo. Vou pegar aqui o gráfico semanal. Esse aqui é o mensal, gráfico semanal. O mensal você não opera, tá? Só identifica a tendência. Pronto. Gráfico semanal. É muito mais fácil você identificar uma tendência de alta, né? Lembrando que cada
candle desse aqui, tanto verde quanto vermelho, no gráfico semanal, representa que cada candle desse é uma semana de pregão, uma semana do mercado, uma semana de cotação de preços, uma semana aí em que houve compradores e vendedores operando. Tá? Candle verde comumente é para uma tendência de alta, candle vermelho houve uma demanda muito grande de vendedores naquele período de tempo. Você pode identificar também no gráfico diário, sem problema algum, sendo que se você estiver operando no gráfico diário, se você estiver analisando a tendência do trade no gráfico diário, opera o gráfico diário. Se estiver analisando a tendência do ativo no gráfico de 60 minutos, opera o gráfico de 60 minutos. Identifica ali o melhor ponto para comprar, o melhor ponto para vender essas ações nesses tempos gráficos. Gráfico semanal, não recomendo você identificar ali, você comprar uma ação ou vender uma ação, operar vendido no ativo, qualquer ativo, tá? Pode ser qualquer ativo aí no mercado financeiro para o swing trade. Não recomendo você ir para o gráfico semanal, porque geralmente o stop é muito caro, né? O stop é uma ferramenta importantíssima ali que protege o seu capital. Ele diz para o mercado, ele diz para você, aliás, você diz para o mercado com o seu stop que aquele é o seu risco máximo no mercado. Se eu comprei a R$12, eu aceito perder somente R$1 em uma operação e vai para R$11 aí, meu stop. Ou seja, comprei a 12, R$11 de stop, R$1 de stop. Vou colocar o meu stop gain aonde? 13, 14, 15, 16, sempre o valor maior. Né? Então, no gráfico semanal, o stop tende a ser muito mais alto. Então, o primeiro item é você identificar a tendência da ação. Se você identificar a tendência do ativo, já é o primeiro gatilho para que você separe essa ação, que vale a pena analisar um pouco mais essa ação, para você identificar o melhor ponto para estar operando no mercado financeiro. Tá? Por exemplo, CSNA3, quando a gente identificou aqui, os alunos, aqui os assinantes da Software Trader, identificamos a CSNA3. Essa linda tendência de queda aqui, já iniciando para uma tendência de queda. Como que identificamos uma tendência de queda aqui? Simples, utilizando somente Price Action. Temos aqui uma tendência de queda no ativo, né? Tendência de queda. Logo depois fez esse descanso, mostrando aqui como se fosse um pullback, né? Impulsão, retração e a impulsão. Quando identificamos esse movimento, que foi impulsão e retração aqui, também chamado aí de bandeira, esse movimento aqui em que você tem a queda e logo depois você tem a bandeirinha aí. Nesse movimento aqui, já identifiquei que está em tendência de baixa. Um outro quesito para identificar a tendência de baixa: topo mais baixo que o topo anterior. Tá? No gráfico diário, principalmente, é muito mais claro você identificar isso. Topo mais baixo que o topo anterior. É para operar já aqui? É para entrar vendido na operação aqui? Não, lógico que não. Você precisa de uma confirmação. Se você entrar logo aqui no meio, você vai estar se afobando. Tá? Você precisa esperar o momento certo. Que momento certo é esse? É quando o preço, ele simplesmente faz esse movimento. Impulsão, retração, impulsão. A partir desse momento eu tenho a minha operação de venda, meu stop está aqui em cima. Vou botar aqui mais justinho, meu stop está aqui no fundo desse pullback. E logo depois eu aproveito a queda do ativo para operar vendido no ativo. Aproveito essa queda para estar operando vendido no ativo. Aí deu 85% de ganho em uma única operação de swing trade. Isso aí levou pouco mais de 2 meses. Ou seja, eu quase que dobrei meu capital em apenas 2 meses. Em apenas 2 meses. Isso porque eu gastei 10 minutos nessa operação para identificar pontos de venda na operação, o meu stop e o meu alvo da operação. Apenas 10 minutos para identificar isso. Por 2 meses, eu não gastei mais do que isso para estar operando. Não foram 10 minutos diários, não foram 10 minutos semanais, foi apenas 10 minutos. No máximo, eu conferia como estava o andamento ali da minha operação e fazia o movimento do meu stop. O stop, se eu tenho um stop loss aqui, a operação anda ao meu favor, eu coloco para um stop gain. Tá? Coloco um stop gain.
Então pronto, o primeiro quesito é identificar a tendência do preço da ação. O segundo quesito, o que ajuda muito todo trader, qualquer investidor de curto prazo, é a média móvel de 20 períodos. Tem vídeo meu aqui no canal também explicando passo a passo tudo que você precisa saber, inclusive várias estratégias com a média móvel de 20 períodos. Eu não opero sem essa média móvel. Os alunos aqui também não operam sem essa média móvel. Os assinantes da SoTrader também não fazem nenhuma operação que não tenha essa média móvel. Ela é uma média móvel que todo o mercado está vendo. Tá? Todo o mercado monitora essa média móvel, inclusive a média móvel de 200 períodos. Então é importante que você veja o que todo mundo está vendo. Não é ficar procurando o santo graal. Você tem que ver o que todo mundo está vendo. Você tem que ter a mesma informação. Com essa mesma informação é possível você operar para ganhar dinheiro no mercado. Né? Você não precisa perder tempo descobrindo algo milagroso, um inside information, alguma coisa assim. Até porque a gente não opera aqui com uma informação privilegiada. A gente opera analisando o gráfico. O gráfico já diz tudo que a gente precisa saber. Quando comprar, quando vender e quando sair da operação. Simples assim. Nessa facilidade. Não precisa abrir nenhuma telinha de notícia para identificar uma ação, nada disso. Isso aí é perda de tempo. Principalmente para o curto prazo. Curto prazo, nós analisamos somente o gráfico do ativo. É com essa movimentação do gráfico que aparecem os pontos de compra e os pontos de venda. E com a média móvel aqui, principalmente a média móvel de 20 períodos, que é essa aqui em verde plotada no gráfico, é que você tem mais assertividade. Ela funciona como um filtro. Né? Se estiver acima da média móvel de 20 períodos, tendência de alta. Abaixo da média móvel de 20 períodos, tendência de baixa. Gráfico entrelaçado à média móvel de 20 períodos. Região de confusão na qual o trader não opera. Região basicamente consolidação no mercado. Preço está andando em zigue-zague. Tá? Preço andando em zigue-zague. Então esse é o segundo quesito para você estar analisando no gráfico. Já identificou a tendência, agora vai plotar a média móvel de 20 períodos. Lembrando que essa média móvel aqui é simples. Essa média móvel de 20 períodos no gráfico. Tá? Ela vai ajudar você a filtrar essa operação, principalmente para quem está iniciando no mercado, que foi essa dica importantíssima. Preço abaixo da média, venda. Preço acima da média, compra. Né? Vai identificar o melhor ponto de compra e venda. Lógico, não vai sair comprando ou vendendo no meio da operação. Por exemplo, aqui, seria um ponto de compra? Não. Né? Muito longe da média móvel. Quando o preço está muito longe da média móvel, me diz para mim que já estou atrasado. Estou atrasado. Quem está ganhando dinheiro é quem operou aqui embaixo. Quem operou aqui embaixo. Por exemplo, aqui foi um excelente ponto de compra. Depois do preço estar entrelaçado, pois o preço está entrelaçado aqui entre a média móvel de 20 períodos, houve a impulsão, com esse candle aqui houve a retração e logo depois a impulsão novamente. Média móvel de 20 períodos funcionando como suporte. Aqui eu tenho pontos de compra, meu stop da operação e logo aqui eu tenho a minha operação aí em andamento, em que foi possível ganhar em uma única operação cerca de 31%. 31% em uma única operação, tá? Essa operação que fez parte das operações de 2021, na qual a gente teve uma alta assertividade no mercado financeiro, uma alta assertividade. Foi um ano muito bom aqui pra gente. Excelente ano para estar operando. Bom, com essa média móvel de 20 períodos, eu tenho esse filtro nas minhas operações. Um outro quesito em que você pode identificar os melhores pontos para comprar ou vender a ação é quando o preço do ativo ele retrai até a média móvel. Quando ele retrai até a média móvel, ele forma os nossos pullbacks. Né? Impulsão, retração, impulsão. Impulsão, retração, impulsão. Impulsão, retração e impulsão. Pronto. Aqui eu tenho várias entradas para estar operando na operação. Aqui, inclusive, impulsão, retração e impulsão. Aqui eu só tive uma entrada, que me rendeu todo esse ganho aqui. Me rendeu todo esse ganho. Lógico que, dependendo da operação, você consegue ir inserindo mais lotes. Ou seja, vamos supor que no mercado brasileiro, operei com 100 ações. Está em tendência de alta. Posso comprar mais 50 ações. Posso comprar mais 30 ações, posso comprar mais 100 ações, posso comprar mais 200 ações, posso comprar mais 300 ações.
e assim multiplicando o capital. Assim eu consigo multiplicar em uma única operação esse capital. Lógico que isso vai requer um pouquinho mais de tempo aí do trader, requer um pouquinho mais de tempo aí do investidor. Porque já que você vai inserir mais lotes nessas operações, você vai precisar, em vez de passar um dia na semana, alguns minutos na semana ali para identificar se tem alguma oportunidade ou não na ação, né? Verificou se está em tendência de alta, verificou o gráfico junto com a média móvel, você vai precisar de um tempo a mais, uma vez a mais na semana, 2 vezes a mais na semana, para verificar se tem um novo ponto para entrar na operação. Aí você consegue inserir muito mais lotes. Tá? Ou então você consegue também se desfazer desses lotes pouco a pouco. Vamos supor que você comprou 1000 ações. Está em tendência de alta, já subiu um pouco, posso me desfazer de 200 ações. Vendo 200 ações, ele coloca parte do dinheiro do bolso. E assim você vai operando a favor da tendência, multiplicando o seu capital. Tá? É assim que se opera no mercado financeiro. Com essa maestria aí, você vai plotando cada vez mais ativos. Bom, uma outra coisa que você tem que identificar, que é muito importante mesmo, é que, por exemplo, vamos aqui. Se eu tenho essa tendência de alta aqui, lado direito do gráfico, nesse lado direito é que eu tenho essa tendência de alta. Deixa eu botar em vermelho, vai ficar para assimilar melhor. Lado direito tem a tendência de alta do preço da ação, correto? Se eu tenho nesse lado direito a tendência de alta do preço do ativo, o que eu tenho aqui no lado esquerdo do gráfico? Nesse lado aqui esquerdo do gráfico, nada, correto? Isso daqui é um excelente sinal de que a tendência do ativo vai continuar. Ou seja, quando eu não tenho nenhum suporte, quando eu não tenho nenhuma resistência, quando eu não tenho nada que vai de contra, que possa ter algo contra essa tendência de alta. Vamos supor que aqui eu teria uma tendência de alta no preço, logo depois reverteu, foi para queda e logo depois aqui começou a sua tendência de alta. Aqui eu teria uma resistência, aqui eu teria uma resistência, aqui eu teria uma resistência, correto? Se eu tenho essas resistências, meu preço vai encontrar uma dificuldade para continuar a sua tendência de alta. Agora, quando o preço da ação, quando o preço do ativo, quando o preço de qualquer ativo no mercado financeiro, ele não encontra essa resistência, não tem nada aqui do lado esquerdo, a tendência de alta dele se torna muito mais fácil, se torna muito mais rápida. Então, o meu ganho é muito mais fácil, o meu ganho é muito mais alto no mercado financeiro. Tá? Então, essa dica aqui ela é muito importante. Quando você não tem nada aqui do lado esquerdo do gráfico impedindo ou dificultando para uma tendência de alta no preço da ação. Lógico que para uma tendência de baixa do ativo não é tão claro assim. Aliás, não é tão claro, não pode seguir a mesma dica. Né? A ação no mercado financeiro, para uma tendência de baixa, se você for operar vendido, ele vai ter um histórico, mas na maioria das vezes, ele terá um histórico de preço do lado direito do gráfico, né? Porque para ele estar caindo, houve uma tendência de alta no preço da ação. Então, se houve uma tendência de alta no preço da ação no passado, então nessa tendência de alta formou suportes e formou resistência, ou seja, formou pontos importantes ali em que houve acumulação, em que houve correções no mercado, que quando o preço do ativo ele começar para sua tendência de baixa, ele vai de encontro a esse histórico de preço. Então, o que você precisa traçar, o que você precisa identificar nessas operações de venda? Isso aqui, ó, bem básico, price action puro. Resistência e suporte. Resistência e suporte. Você precisa identificar essas regiões no preço em que houve dificuldade do ativo, houve retrações aí, essas retrações são memorizadas pelo mercado, que quando o preço do ativo cair, ele pode encontrar nessas regiões, região aqui de... Deixa eu botar aqui do lado, pronto. Nessa região aqui, em que houve confusão de mercado, ele pode encontrar aqui uma resistência para a tendência de queda. Por exemplo,
aqui houve, aqui era uma resistência, transformou num suporte para a tendência continuar sua tendência de alta. Tá? Logo, isso aqui ficou marcado no mercado. Isso aqui ficou marcado no mercado, essa região aqui. O que aconteceu aqui? Quando o preço do ativo encontrou essa região de memória, fez esse pullback no mercado. Vem aqui. Fez esse pullback, encontrou uma dificuldade para uma tendência de queda. E logo depois, houve o rompimento formando a nossa confirmação para a tendência de baixa no mercado. Outra região aqui do histórico do preço. Tenho aqui o suporte e o preço logo aqui, ele encontrou esse suporte, ou seja, aqui ele foi memorizado, o preço da ação teve que fazer o pullback para uma tendência de queda no mercado. Mas olha que interessante, respeitando sempre a média móvel. A média móvel de 20 períodos está funcionando aqui como uma resistência móvel no preço da ação. Uma resistência móvel no preço da ação. Então, com essa resistência móvel, com a média móvel, você consegue identificar aí que vai continuar para essa tendência de queda, mesmo que haja essa dificuldade, essas regiões históricos de preços, para identificar essas regiões aqui para tendência de baixa. Tá? Mas a média móvel, enquanto o preço estiver abaixo da média móvel de 20 períodos, você vai estar operando a favor dessa média móvel. Tá? Vai estar operando a favor dessa média móvel. Uma dica importante para você traçar suporte e resistência é isso aqui. Ó. Tira o zoom no gráfico, afasta bem o gráfico, vem aqui e plota regiões em que demarca regiões em que o preço do ativo demonstrou a dificuldade. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma região em que tenho uma resistência, tenho um suporte. Essa região aqui vai ficar memorizada no mercado. E olha o que o preço fez aqui. Fez essa retração bem nessa região consolidada, nessa região de marcação do mercado. Uma outra região importante, uma região forte, essa daqui, em que o preço do ativo encontrou também uma dificuldade para a tendência de queda. E olha o que apresentou no gráfico. Pullbacks, 3 pullbacks dentro de uma região de consolidação, dentro de uma antiga região de consolidação. E aqui em cima, eu tenho também o histórico do preço, ou seja, aqui eu tenho o topo histórico do preço do ativo. Tem um topo histórico. Se o preço da ação voltar a subir um dia, ela vai encontrar resistência aqui, vai encontrar resistência aqui, vai encontrar resistência aqui, vai encontrar resistência aqui, para continuar sua tendência de alta. Se ele não conseguir romper essas resistências, ele vai voltar para uma tendência de baixa novamente. Tá? Então, por isso que é importante você traçar os suportes e resistências quando for operar no mercado financeiro. Tá? É a tendência da ação, essa tendência que deixa muito mais clara a operação no mercado financeiro. A tendência, ela te ajuda. Ela basicamente te ajuda a estar operando na bolsa. Tá? É como a teoria de Dow. O que Dow dizia? O mercado se move em 3 tendências. Tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Lateralização você descarta. Só resta 2 opções para você estar operando. Tendência de alta, tendência de baixa. Simples assim. É simples assim. Ariel, mas se o ativo está em tendência de alta, por que eu não... Aliás, se o ativo da ação está em tendência de baixa, por que eu não compro esperando uma reversão? Porque você não sabe quando vai haver uma reversão de tendência no mercado. Você não sabe se esse ativo um dia vai reverter. Mesma coisa quem está operando na Magazine Luiza hoje. Ó. Vamos pegar a Magazine Luiza aqui. Magazine Luiza 3. Por exemplo, Magazine Luiza. Tendência de queda. Já está batendo aí R$7 aí o preço do ativo. Não, menos do que isso. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Batendo em R$4,94 o preço do ativo. Fechou hoje o mercado. R$4,94. Ou seja, uma ação que chegou a valer, está valendo aqui depois dos seus desdobramentos, R$27, R$26, olha o quanto caiu. Olha o quanto caiu. Aí você vem aqui e faz assim, ó, vou comprar aqui, aí caiu mais. Vou comprar aqui, 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 caiu mais. Isso aqui já deixou de ser curto prazo. Né? Daqui já se tornou esperança. Você está com um sentimento de esperança para que um dia possa reverter. Pode reverter? Pode reverter. Não há nada que impeça a reversão de tendência desse ativo. Porém, você não sabe quando.
Você vai ficar com seu dinheiro preso até quando? Num ativo que tem tendência de queda. Lembrando que swing trades são para operações de curto prazo. E para operações de curto prazo, você deve operar a favor da tendência. A favor da tendência, mais uma vez. A favor da tendência que seu lucro está mais garantido, está muito mais fácil na bolsa. E como o intuito aqui é você operar, fazer operações acima de 10%, é sempre que eu ensino aqui no canal, é você fazer operações acima de 10% de ganho no trade. Então, com isso é possível graças à tendência. Não tem nenhuma ação, não tem nenhum ativo que eu opere contra a tendência. Porque para operar contra a tendência, o seu alvo de ganho ele é muito menor. Seu alvo de ganho ele é muito menor. O stop é muito maior. Tá? O seu stop tem que ser maior. Tá bom, Ariel, identifiquei já que eu preciso desses requisitos para operar no mercado financeiro. Tendência, média móvel, suportes e resistências e com todas essas dicas. Mas quais são os pontos de compra e venda dessas operações? Simples. Por exemplo, impulsão, retração e impulsão. Posso fazer minha entrada no rompimento, meu stop aqui em cima. Pronto, já tenho uma entrada na minha operação. Ou então, preço do ativo veio até o encontro da média móvel. Pronto, já tenho uma entrada na minha operação. Preço do ativo ele rompeu a média móvel. Como que eu vou operar? Logo abaixo do candle, logo abaixo do candle diário, esperando um rompimento novamente para a tendência do ativo. Pronto, mais um ponto para operar, mais um ponto de operação. Lembrando que isso aqui é tendência de baixa, então você vai operar vendido. Para uma tendência de alta, você vai identificar esses mesmos pontos. Você vai pegar aqui esses pontos, ó. Eu tenho a aproximação da média móvel, pontos de compra. A aproximação da média móvel mais um ponto de compra, aproximação da média móvel mais um ponto de compra. Ou posso vir nos rompimentos. Eu tenho aqui o rompimento de um pivô, rompimento de um pullback, rompimento de um pullback, rompimento de um pullback. Então, esses aqui são os pontos de compra aproveitando essas dicas. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida aí, deixa aqui no comentário, deixa sua sugestão. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você sempre receber as novas aulas. São bastante aulas aí durante a semana e eu não quero que você perca nenhuma aula. Tá? Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Até mais.